E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o engenheiro Rafael e hoje nós vamos conversar sobre modulação de alvenaria estrutural. Bom pessoal, por que precisa fazer a modulação da alvenaria estrutural? Na alvenaria estrutural nós não podemos quebrar os blocos, então temos que montar um projeto onde que eu diga cada peça aonde que vai estar. Por quê? Porque dessa forma também eu consigo racionalizar o sistema, ok? E consigo aumentar a produção da obra. Porque é muito mais fácil o pessoal da obra já saber aonde que vai cada tipo de elemento, ok? E depois ele vem só fazendo fechamento. Ele não precisa perder tempo fazendo a modulação na hora, sabendo onde que vai ficar cada bloco. Então é interessante fazer uma modulação bem feita para que a gente possa otimizar ao máximo nossas obras. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui também é o seguinte: o projeto estrutural ele não é apenas a modulação da alvenaria. Ele tem toda uma parte de cálculo bem complexa, igual o concreto armado, muda bastantes coeficientes, mudam a forma de concepção estrutural, tá certo? Na estrutura de concreto armado trabalhamos com elementos de barra, já na alvenaria estrutural já estamos trabalhando com elementos de casca. Então, não é apenas fazer um projeto de modulação, colocar alguns ferros ali e falar que isso é um projeto estrutural, tá? Tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a modulação da alvenaria, tá certo? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, para começar uma alvenaria, nós precisamos conhecer os elementos que fazem parte da alvenaria. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber antes de fazer uma modulação é saber o conceito das famílias de bloco. Basicamente, nós temos duas famílias de bloco, a família 29 e a família 39. Aí você vai me perguntar, Rafael, o que é uma família? Família de blocos são conjuntos dos blocos para adequar aquela medida, ok? No caso da família 29, nós temos o bloco principal, que é o bloco inteiro, que é o de 29, meio bloco, que é o bloco de 14, o bloco de 44 para fazer a amarração em T, as canaletas e os blocos compensadores de 9 e 4 centímetros, ok? Na família 39, nós temos o bloco inteiro, que é o bloco de 39, temos o meio bloco, que é o bloco de 19, temos um bloco para amarração em L de 34, diferente da família 29. Pode ver que a família 29 não tem um bloco para amarração em L. Por quê? Porque o próprio bloco 29 ele consegue fazer essa amarração, ok? Depois mais para frente eu vou explicar para vocês isso daí. Bom, temos o bloco de 54 para fazer a amarração em T, os blocos compensadores de 9 e 4 centímetros e temos as canaletas. O próximo passo, o que era? Verificar as juntas de argamassa. Na alvenaria estrutural, as juntas das argamassas, ok? Os cordões de argamassa, são sempre 1 centímetro. Então, em projeto, colocar 2 centímetros lá para adequar uma medida ou fazer meio centímetro, não pode, é apenas 1 centímetro. A norma permite uma variação, mas essa variação nós deixamos para a obra. Porque também, se eu começar a variar o tamanho das juntas, começa a perder produtividade na obra, porque não é sequencial, ok? Fica difícil para o pessoal da obra distinguir como é que é. Então, às vezes, ele tem que ficar parando a alvenaria, voltando, e não é interessante. Um outro ponto também que nós não fazemos esse tipo de alteração nas juntas de argamassa é porque todos os estudos da estrutura em si, das paredes, são feitos em cima de paredes com 1 centímetro de argamassa, ok? Então, se você coloca 2 centímetros, aquela parede, talvez ela pode se comportar de uma maneira diferente do que os cálculos que a gente está adotando. Então, toma muito cuidado com isso na fase de projeto. Sempre especificar junta de argamassa na alvenaria estrutural 1 centímetro. Bom, pessoal, amarração da alvenaria. A amarração da alvenaria ela tem que ser intercalada, que faz a amarração. Os elementos trabalham em conjunto, como vocês podem ver na foto da esquerda. Se você perceber aqui, a junta vertical ela está formando uma escada, ok? Porque os blocos estão intercalando entre si e fazendo a união desses elementos. Na foto da direita, você pode perceber que as juntas estão em prumo. Todas as juntas verticais estão a prumo. Essa alvenaria não é estrutural. Pode ver que até coloquei um X ali. Então ela é apenas parede de vedação.
não utilizar isso daí como alvenaria estrutural, tá? Porque o comportamento dessa parede é totalmente diferente da parede da esquerda. Ela não tem interação entre os elementos. Tem dois tipos de amarração. Nós temos a amarração direta e a amarração indireta. A mais utilizada que eu recomendo é sempre fazer a amarração direta, sempre. Que é no caso aqui da foto da esquerda. Você tem todos os blocos intercalando. Em alguns casos, tem-se uma junta prumo, por exemplo. Okay? Pode ver todos os blocos estão vindo amarrados, mas chega bem aqui nesse ponto, ele tem uma junta prumo. Nesse caso, eu teria que fazer uma amarração, por exemplo, com grampos de ferro e tudo mais. Porém, mesmo fazendo esses grampos, a parede não trabalha tão bem quanto tivesse uma amarração direta. Okay? Então, muitas vezes, você tem algum problema nessa região, principalmente trabalhando com uma alvenaria estrutural, tá certo? Então, evitar ao máximo esse tipo de ligação. Outro tipo de ligação junta prumo, você está vendo aqui que a alvenaria está vindo reta e está chegando aqui e tem uma junta prumo bem atrás aqui. Vocês não conseguem ver que está virado, né? Mas você está vendo que ele deixou até um grampo aqui, certo? Esse tipo de amarração também, que é igual essa daqui, junta prumo, não indico fazer. Sempre fazer a amarração em T desta forma ou amarração em L desta maneira, tá certo? Sempre amarrando os blocos. Bom, pessoal, a amarração da alvenaria estrutural com a alvenaria de vedação. Como a gente viu, faz a amarração da alvenaria, certo? Intercalando os elementos, os esforços estão transferidos para todos eles, ok? No caso da alvenaria de vedação, a alvenaria de vedação ela não pode pegar carga da alvenaria estrutural, senão ele vai trabalhar como alvenaria estrutural também. E o que acontece? Nesse caso, nós temos que fazer uma junta prumo. Só que se eu fizer uma junta prumo e não ligar esses elementos, com uma malha ou com alguma barra de ferro, o que acontece? Vai aparecer uma fissuração no encontro dessas duas alvenarias. Então, como solução disso, a cada duas fiadas, por exemplo, é colocada uma telinha, igual vocês podem ver ali na foto 2, tá certo? Ligando a alvenaria estrutural com a alvenaria de vedação. Porque essa tela aqui ela vai absorver alguns esforços e tudo mais e não vai deixar aparecer a trinca. Porém, ela não vai transferir os esforços da alvenaria estrutural para a alvenaria de vedação. Bom, a gente falou sobre amarração, vamos especificar as famílias. Amarração de blocos da família 29, módulo 15. O que é esse módulo 15? Se você pegar o bloco de 29, que é o bloco principal da família, certo? E somar mais 1 centímetro da argamassa, ele vai ficar com 30 centímetros. A metade desse bloco é 15. Então a família ela modula de 15 em 15. Toda vez que eu for fazer uma modulação de família 29, eu consigo sempre seccionar de 15 em 15 centímetros, tá certo? Metade do bloco. Aqui, por exemplo, vocês podem ver como é que é feita uma amarração em T. Você tem um bloco de 44 e aqui faz a entrada do bloco de 29, ok? Para dentro dessa alvenaria. Aqui é uma amarração em L. Então, com o próprio bloco de 29 você consegue fazer a amarração entre eles. Não precisa de nenhum bloco especial para fazer esse tipo de amarração. Bom, pessoal, nesse próximo slide nós conseguimos ver a amarração da família 39, módulo 20. Por quê? 39 mais 1 centímetro de argamassa, 40 centímetros. Metade disso, 20 centímetros. Então ele modula sempre de 20 em 20 centímetros. Bom, aqui no canto ele já é um pouco diferente da amarração do bloco de 29. Pode ver que nós temos que colocar um bloco de 34, que é esse bloco laranja, para estar fazendo a amarração, ok? Por quê? É 20 mais 14 centímetros. Então temos 20 centímetros aqui, que é meio bloco, mais 14 centímetros para fazer a união. Então ele fica com 34 centímetros. Uma coisa também muito interessante de avaliar nas amarrações de blocos, o que é? Sempre na amarração de bloco, o bloco tem que estar amarrado pelo menos 1/3 da sua medida. Isso independente, tanto para bloco de 39 quanto para bloco de 29 centímetros. Nunca se esquecer disso. Como vocês podem ver, por exemplo, esse bloco aqui 54, quando eu amarro ele está amarrando praticamente 1/3, vamos dizer assim, um pouquinho a mais, mas 1/3. Amarrar no mínimo é 1/3 do tamanho do bloco. Amarração em cruz. Amarração em cruz, tanto para o bloco 29 quanto para o 39, é feita da mesma maneira. No bloco de 29, nós fazemos a intercalação do bloco 44, e no bloco de 39, nós utilizamos a amarração com o bloco de 54. Mas a ideia é a mesma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ele ficou um pouco teórico,
porque nós vamos utilizar toda essa teoria no próximo, onde nós vamos fazer juntos a modulação da alvenaria estrutural. Então te vejo no próximo vídeo e até lá, um grande abraço!